Seguinte, galera, hoje eu vou estar trazendo um vídeo para vocês dos países com maior liberdade econômica do mundo. Esse ranking, ele é feito pela Heritage Foundation, então não é nenhum dado do MFI, nem nada assim, ok? É como vocês podem ver aqui, existem vários pontos que esse ranking aborda, que no caso eles seriam especificamente direito de propriedade, efetividade judicial, integridade governamental, carga tributária, gasto do governo, saúde fiscal, liberdade de negócios, liberdade trabalhista, que no caso seria menos direitos trabalhistas, né, creio eu, aqui no ranking, liberdade monetária, liberdade de comércio, liberdade de investimento e liberdade financeira. O ranking ele vai de 0 a 49, que seria muito baixo a liberdade econômica, de 50 a 59, baixa liberdade econômica, de 60 a 69, liberdade média, 70 a 79, liberdade alta, de 80 a 100, liberdade muito alta. O primeiro país que eu vou estar abordando aqui vai ser o Brasil. Tem como você selecionar só ele aqui, a gente só vê os dados do Brasil em 2021. O Brasil, atualmente aqui no ranking de liberdade econômica, é considerado um país com baixa liberdade econômica, sendo os critérios aqui 55 de direito de propriedade, que seria considerado baixo, né? 45 de efetividade judicial, que é muito baixo, 47,5 de integridade do governo, que é muito baixo também. É Brasil, né? 70 de carga tributária. Isso aqui pode confundir muitas pessoas, né? Que acham que o Brasil tem uma carga tributária alta e de fato tem, né? Só que quando você pega a carga tributária brasileira e compara em relação a outros países do mundo, você vê que ela não é tão alta assim. A questão é que ela é alta em consumo. Por isso que a gente sente mais essa carga tributária. Tem muitos países que taxam mais a renda. Gasto governamental, 56, que é considerado ruim. O Estado brasileiro, de fato, é mais inchado, né? Em comparação com outros países. E vem aqui o principal ponto, que é saúde fiscal com 5. De 0 a 100, o Brasil tem 5 de saúde fiscal. Em outras palavras, o Brasil tá falindo. É isso que o ranking tá querendo dizer. 58 de liberdade de negócios, que também é baixo. 50 de liberdade de trabalho. No caso do Brasil, ele tem uma quantidade mais elevada mesmo de leis trabalhistas, por isso que ele fica aqui no baixo, quase no muito baixo, né? 77 de liberdade monetária. De fato, aqui no Brasil a gente consegue comprar, por exemplo, outras moedas com certa facilidade, diferente, por exemplo, da Argentina, né? Que se eu clicar aqui, acho que vai mostrar os dados dela também, que tem 41 de liberdade monetária, é bem baixo. E é bem simples o porquê, né? Na Argentina, para você comprar dólar, você tem um limite, né? Eles meio que te obrigam, de qualquer maneira, tá com peso argentino. Você não consegue sair comprando tudo em dólar e pronto. Liberdade de comércio, o Brasil aí fica com 64,6, que é considerada média. Liberdade de investimento, 60, que é considerado médio também. E 50 de liberdade financeira. Fazendo a média de todos esses critérios aqui, o Brasil fica com 53,4, que é considerado um país com baixa liberdade econômica, brigando aqui para ser de muita baixa, né, liberdade econômica. Tem outros países aqui que é interessante, tá dando uma olhada. O primeiro aqui é Singapura, que é o primeiro colocado do ranking, né, seria o país com maior liberdade econômica de todo o planeta Terra. Ele tem incríveis 89 de liberdade econômica. O Brasil tem 50 e poucos, sendo 97,5 de liberdade de propriedade, 90 de efetividade judicial, 93 em integridade do governo, 90 em carga tributária, 94 em gasto governamental, 80 em saúde fiscal, 93 em liberdade de negócio, 91,5 em liberdade trabalhista, 85,4 em liberdade monetária, 95 em liberdade de comércio, 85 em liberdade de investimento e 80 em liberdade financeira. É simplesmente o país com a maior liberdade econômica do mundo. Agora a gente vai para o país com menos liberdade econômica de todo mundo, que no caso é meio óbvio, né? Eu dou 5 segundos para você chutar. Se você chutou Coreia do Norte, você tá certo, é isso mesmo. Coreia do Norte, país com menor liberdade econômica do mundo. A Coreia do Norte tem tanta, mas tanta liberdade econômica que tem um monte de dado que não é nem disponível, né? Porque o país é muito livre, né, galera? É um país muito democrático. Enfim, a Coreia do Norte tem incríveis 5 pontos de liberdade econômica. Só para ter ideia, o penúltimo colocado, que é a Venezuela, né, se você for olhar aqui, ela tem 24,7. A Coreia do Norte é literalmente 5 vezes menos livre economicamente do que a Venezuela. Tá, vamos lá pros dados. 27,7 de direito à propriedade, né? Você pode ter uma casa que o Estado te deu, mas na realidade era do Estado, não deve ser isso. 5 de efetividade judicial, não existe. 20 de integridade do governo, nem sei como é que eles fazem essa estatística aqui da Coreia do Norte, né? Como é que você sabe o quão íntegro é o governo da Coreia do Norte, né? Por favor. Não disponível de carga tributária. Isso aqui não é porque a Coreia do Norte não revela os impostos, é porque a Coreia do Norte não tem imposto. Eu não tô zoando. Você que não quer pagar imposto, é só emigrar pra Coreia do Norte. Tu tá fazendo uma boa ideia. A Coreia do Norte, se eu não me engano, ela não cobra imposto já tem muitos anos mesmo. Mas simplesmente não cobra imposto porque é tudo do Estado, né? Então não faz nem diferença. Gasto do governo, não disponível, porque ela não revela mesmo. Saúde fiscal, ela não revela nem os gastos, nem as receitas. Como é que você vai saber a saúde fiscal da Coreia do Norte, né? Liberdade de negócio, 5. Você pode vender paçoca na rua. Acho que nem isso você pode, sinceramente. 5 de liberdade
trabalhista, né? Não existe. É só tudo é do Estado. Não disponível de liberdade monetária, porque, sei lá, eles não sabem, mas até onde eu sei, acho que na Coreia do Norte, se você for fazer turismo, você leva dólar, vai lá e troca pra moeda local deles. Enfim, eles trocam moeda pelo menos. Não disponível de liberdade de comércio, não tem. Não precisa nem ter não disponível, não tem. Eu já garanto pra vocês. Não disponível de liberdade de investimento, porque, né? E não disponível também em liberdade financeira. Resumindo, a Coreia do Norte tem liberdade econômica nenhuma. Você sabia que 400% das pessoas que estão assistindo esse vídeo não são inscritas? É isso mesmo, então se inscreva no canal imediatamente. Isso é uma ordem, ok? Eu não tô te pedindo, se inscreva no canal agora. Dando uma olhada aqui agora mais geral no mundo inteiro, vocês podem ver que os locais com menor liberdade econômica do mundo se resume a América Latina, aqui excluindo o Chile. O Chile tem uma liberdade econômica considerada alta e é o único da América Latina inteira que tem liberdade econômica alta. Todos os outros países ou têm a liberdade baixa, ou média, ou muito baixa. No caso de muito baixo aqui você teria a Bolívia, com seus incríveis 42 de liberdade econômica. A carga tributária é 85, né? Interessante. A Bolívia cobra pouco imposto, aparentemente. Você teria também a Venezuela, que é o segundo pior no ranking aqui, que é terrível, né? Tudo terrível. Direito de propriedade 7. É mais fácil ter propriedade na Coreia do Norte do que na Venezuela. E o terceiro pior aqui no ranking, né? Depois de Coreia do Norte e Venezuela, seria Cuba. Também é baixíssimo aqui o ranking, né? De liberdade econômica. Óbvio, né? Óbvio. Alguém precisa falar isso. Vindo aqui pra América do Norte, você vê que os Estados Unidos e o Canadá, junto com o Chile, são os únicos países da América inteira que tem uma boa liberdade econômica. No caso aqui dos Estados Unidos, ele tem 74 de liberdade econômica, que é considerado alto, né? Praticamente tudo aqui é considerado alto, principalmente na parte de liberdade de negócios, liberdade trabalhista, liberdade monetária, de comércio, de investimento e financeira. A única que é meia boca é gasto governamental e a única que é ruim é saúde fiscal. Pra quem não sabe, os Estados Unidos tem um déficit fiscal colossal atualmente. Canadá também tem uma boa liberdade econômica, inclusive melhor que a americana, porém ele tem um dado aqui que seria considerado de baixa liberdade, que seria no caso de gasto governamental, né? O governo canadense, ele é um governo welfare, né? Em português seria governo de bem-estar social. Tem várias coisas públicas no Canadá. Hospital público, colégio público, infraestrutura pública, enfim. Tipo que o estado europeu, só que no caso é o Canadá, né? Tá na América. Saindo aqui das Américas, a gente vem aqui pra Europa. Vocês podem ver que a Europa já tem bem mais liberdade econômica do que as Américas. No caso aqui da Europa, vocês podem ver que o sul da Europa, em geral, mais é a França, mais os Balcãs, mais a Polônia, a Bielorrússia e a Rússia teriam liberdade média. E o país aqui na Europa com menor liberdade econômica seria a Ucrânia. E o com maior liberdade econômica aqui seria, se eu não me engano, a Suíça. É o país com uma liberdade econômica aqui da Europa. Só conferindo aqui rapidamente, a Suíça tem 81 pontos em liberdade econômica, sendo o principal aqui a saúde fiscal, né? O governo suíço, ele tem superávit, que hoje em dia é raridade nos estados modernos. Outro aqui seria a Irlanda, né? Que tá com 81. Então tá, a Suíça é melhor ainda que a Irlanda em liberdade econômica, apesar da Irlanda ser excelente também. Pulando aqui pra África, a África seria o continente com a menor liberdade econômica de todos. Até tendo 0 países aqui, né? No caso não, só um país, né? Ilha Maurício, com uma liberdade econômica alta, né? Todos os outros aqui têm liberdade baixa ou muito baixa. Ainda tem um número considerável de países com liberdade muito baixa, né? No caso, a Argélia, Sudão, Eritreia, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Zimbábue e Libéria. E também Guiné Equatorial, bem pequenininha aqui, né? Aqui no Oriente Médio, Israel tem uma liberdade alta e os Emirados Árabes Unidos junto com o Catar. Também daria para considerar Oriente Médio, né? Mas dependendo da sua definição, Azerbaijão também teria uma liberdade econômica mais alta. Apesar de estar no Cáucaso, né? Outra região já, mas enfim, daria para contabilizar, é isso que eu tô querendo dizer. E tem aqui o Irã e o Turcomenistão, com países com baixíssima liberdade econômica. Aqui na Ásia, você teria um país com liberdade alta, que seria o Cazaquistão, fica no Ásia Central. A maioria aqui é liberdade baixa, na Ásia inteira, basicamente. Tirando a Coreia do Sul, o Japão, a Malásia e Singapura, né? Que tem a maior liberdade econômica do mundo. Hong Kong e Macau também não tá aparecendo os dados aqui, mas são países com alta liberdade econômica. Vindo pra Oceania, aí só tem dado desses dois aqui, mais algumas ilhas, né? Que seria a Austrália, com uma liberdade econômica bem alta, e a Nova Zelândia. Uma outra coisa interessante aqui desse ranking é que você consegue ver pelos anos, né? Ele tem de 95 a 2021. Por exemplo, eu vou dar uma olhada aqui em 95. 95, o mundo em geral tinha uma liberdade econômica mais baixa. Tem alguns países que estão com liberdade econômica decente atualmente, tinha uma liberdade econômica bem baixa, né? Porém, tem uma coisa bem interessante aqui, que se você for indo pra 96 aqui, a Argentina passa a ter uma liberdade alta e o Brasil uma liberdade muito baixa. Ou seja, o Brasil foi pra liberdade baixa, deu uma melhorada, e a Argentina foi pra muito baixa, né? Saiu de alta pra muito baixa. Ou seja, tá rolando algumas coisas aí na Argentina, né? Em termos de liberdade econômica. Aqui em 96 você vê os dados aqui, ó. São dados bem livres, né? Se você pega a Argentina
atual de 2021, esses dados são bem ruins. E o Brasil tem um ano aqui, no ano de 99, ele chega a ter a liberdade média com 61 pontos. Vou até dar uma olhada aqui se ele aumentou mais ainda isso aqui. Tá, aqui em 2003 o Brasil tinha 63 de liberdade econômica. Tinha até aumentado mais um pouquinho, 2 pontos a mais em relação a 99. Aqui em 2004 foi para 62, 2005 61, depois 60.9. O Brasil tem uma queda mais brusca em 2007, né, que cai para 56 pontos de liberdade econômica. Ele fica com a mesma liberdade econômica mais ou menos até 2017, né, em torno aí dos 50 pontos. Em 2019, quando o Bolsonaro assume, continua com 51.9 pontos, não muda nada, na verdade até piora. Em 2020 vai para 53.7, atualmente está aí estacionado em 53.4. Resumindo, o Brasil não ficou mais livre economicamente sob o governo do Bolsonaro, segundo a Heritage Foundation. Tem também como você ver cada critério separadamente, né? Qual país é melhor em cada coisa. Por exemplo, aqui em direito de propriedade você vê que a média mundial é 53.6 e quais países têm os melhores direitos de propriedade e quais têm os piores. O caso aqui da França, Suíça, Áustria. No caso aqui a Europa tem bons direitos de propriedade, tirando a Bósnia e Herzegovina, a Albânia e a Ucrânia. A África tem direitos de propriedade terrível, né? O continente inteiro, direito baixíssimo. E realmente alguém pode ir lá e tomar sua propriedade, né? Na África. São lugares não muito estáveis, né? Na América Latina também, em geral, péssimo, né? Menos o Chile. Estados Unidos, né, que é conhecido por sair da minha propriedade, esse tipo de coisa, nem é um dos melhores do ranking, né? Essa parte é interessante. Japão tem direitos bons também, Coreia do Sul tem direitos bons. E aqui no Oriente Médio, em geral, baixíssimo, né? O nível de direito de propriedade. Efetividade judicial. Aí você pode ver que aí o mundo inteiro é ruim, basicamente. Né? Aí os melhores países aqui seriam os países nórdicos, né? Com alguns países aqui do Alpes também, né? A Suíça e a Áustria. Estados Unidos e Canadá também é bom. A China, por que pareça, aqui no ranking tá bem colocado. Austrália e Nova Zelândia também com boas notas. E o resto do planeta Terra é terrível, né? Aqui na América Latina, os únicos que se salvam é o Chile e o Uruguai. Integridade do governo. Novamente, o mundo inteiro terrível. Vou ver que a África, literalmente, o governo mais íntegro seria o governo da África do Sul. E ainda assim é ruim. Todos os outros são muito ruins. Na América Latina você teria o Chile e o Uruguai só. Novamente a Europa e a América do Norte aqui. E a Austrália, Nova Zelândia, mais o Japão. São os únicos países que estão mais ok. Coreia do Sul também dá pra considerar. Taiwan também, né? O vídeo acabou de ser proibido na China porque eu falei Taiwan. Carga tributária. E carga tributária se inverte os papéis, né? Quase todos os países aqui no mundo são de boa. Menos Cuba aqui nas Américas. Chad, o país mais chádio do mundo na África. Na Ásia também tudo muito tranquilo. Aí quando você chega na Europa, aí os caras estão te taxando até sua alma, né? Principalmente aqui na Suécia, Dinamarca, Bélgica e Áustria. Apesar deles serem ruins, né? Em termos de taxação, tem muito imposto, eles são ainda países bem livres, né? No fritar dos ovos. Gasto governamental, aí novamente a situação se inverte. Aí a Europa fica pior ainda. Os estados europeus gastam muito dinheiro. Então cai muito no ranking. Que da África fica excelente, né? Porque o estado é praticamente inexistente na África. Em alguns lugares, então fica excelente, né? Não gasta nada. Aqui na América Latina, o Peru, Chile, Paraguai. O México também tá com uns dados interessantes. Na verdade, a América Latina tá até bom, né? Nisso aqui. Nesse aspecto. Menos o Brasil, Argentina, Bolívia e Equador. Estados Unidos, meia boca também. Canadá também gasta muito. Aqui na Ásia, todo mundo bem tranquilo. Menos o Japão e o Oman, que aparentemente gasta muito dinheiro público, eu nem sabia. Saúde fiscal, que são os países que estão com algum tipo de superávit fiscal ou que vão conseguir pagar suas contas, né? Aí você vê os países falidos do mundo. É basicamente isso. Estados Unidos, Brasil, Bolívia, Argentina. Norte da África, menos o Marrocos. Índia, Paquistão, Oriente Médio também. Com saúde fiscal ruim, menos os Emirados Árabes Unidos e o Catar. E que na Europa também bem de boa, menos Montenegro, né? Tá com uma taxa meio alta. Liberdade de negócios. Novamente a Europa aqui fica melhor. Estados Unidos, Canadá. A Rússia tem uma boa liberdade de negócios. Países aqui do Cáucaso também. A China tem uma boa liberdade de negócios, né? Japão, Coreia do Sul também. Os países aqui na Ásia em geral. Aí a América Latina que é ruim, né? A América Latina e a África junto que é ruim. A Ásia tá melhor que a gente nesse aspecto. Liberdade de trabalho. Aí é quanto mais lei trabalhista o país tem, basicamente, pior ele vai ficar nesse ranking aqui, né? Aqui na América Latina, no ranking, acaba não tendo muita liberdade. Olha só, Uruguai e a Colômbia, um rankingzinho melhor. O resto aqui bem baixo, né? Ainda tem Argentina, Uruguai, Venezuela, bem baixo mesmo. Na África também bem baixo, tirando Nigéria, Uganda e Botsuana. Na Europa também, em geral, também baixo. Menos em alguns países aqui que são mais livres economicamente, né? Tipo a Suíça, República Tcheca, Reino Unido. Bielorrússia, né? Que é um país que não tem nenhuma liberdade econômica. Aparece aqui no ranking até bem, né? Aqui na Ásia também, em geral, ruim. Menos o Cazaquistão, o Japão e a Malásia. O resto ele é bem meia boca. O Butão também. O Butão tá bom e Mongólia. Oceania aqui também, sempre de boa. Oceania, quase todos os dados aqui eles têm bastante liberdade, né? Liberdade monetária. Aí são pouquíssimos países, né? Que são ruins no ranking. No caso, a Argentina, o Sudão e o Irã. Ótimos companheiros pra Argentina, né? Em geral é tranquilo, tem uns países que é mais ou menos, né? China, Rússia, Turquia.
mas em geral é bem de boa. Liberdade de comércio, aí em geral o mundo inteiro também é mais tranquilo, menos na África e numa parte aqui da América Latina e no sul da Ásia, também com um pouco aqui do Oriente Médio. Inclusive a Europa é excelente aqui em liberdade de comércio, né? Dá pra dizer que a região com menos liberdade de comércio é na África. Liberdade de investimento. A África e a Ásia basicamente é fechado para investimento, né? É muito difícil investir aparentemente, porque o ranking aqui tá péssimo para alguns países, né? Alguns são bons, né? Tipo Costa do Marfim e Gana, mas é a exceção, né? Aqui na América Latina, Colômbia e Uruguai, muito bons. Chile, Paraguai, Peru e o México, bons. E na América Central aqui o Panamá e a Costa Rica. Jamaica também tá bom, hein? Parabéns, Jamaica. E a última aqui, liberdade financeira. Novamente, é quase que igual liberdade de investimento, né? Faz até sentido. Só que aí a Europa que diminui um pouco. Seria basicamente isso. Agora, galera, eu vou mostrar também o ranking aqui listado, né? Quais são os melhores países em geral. E também a diferença que eles teve de um ano pro outro. Igual eu expliquei, em primeiro lugar aqui, Singapura, 89,7. Seguido de Nova Zelândia, 83,9. Austrália, 82,4. Suíça, com 81,9. E Irlanda, com 81,4. São os únicos países do mundo que são livres mesmo, economicamente dizendo. Apenas 5. Depois aqui no ranking de praticamente livre, né? Você teria aqui Taiwan. Novamente o vídeo proibido na China, porque eu falei o nome proibido. Reino Unido, Estônia, Canadá, Dinamarca, Islândia, Geórgia, Ilhas Maurício, Emirados Árabes Unidos, Lituânia, Holanda, Finlândia, Luxemburgo, Chile e Estados Unidos em 20º. É interessante isso, porque os Estados Unidos é tido, né, como muitos, como a meca do liberalismo econômico, mas na realidade nem é, né? Você tem 19 países aqui no mundo que são mais livres, incluindo ex-países comunistas, como a Lituânia. A Lituânia era comunista e tem uma liberdade econômica que os Estados Unidos atualmente. Geórgia aqui também, né, com 77. Estônia com 78 também, o país que o Zancap ama falar, né? Basicamente, o que vocês podem observar é que na parte aqui de livre e praticamente livre, só tem país desenvolvido praticamente, né? Salvo algumas exceções, né? Como, por exemplo, aqui a Geórgia, Ilhas Maurício. Emirados Árabes Unidos é aquela coisa, né? Ele é desenvolvido pelas estatísticas, mas na realidade há questionamentos, digamos assim, né? Você teria também o Chile aqui. O Chile também entra nesse tipo de discussão, mas no caso é porque o Chile tem estatísticas de país desenvolvido, né? Mas dos países desenvolvidos, menos desenvolvidos, né? Seria similar ali a um Portugal da vida, digamos assim. Também há essa dúvida se o Chile pode ser considerado um país desenvolvido atualmente ou não. Malásia aqui também não seria um país desenvolvido, mas é um país dos subdesenvolvidos, dos mais desenvolvidos. É você seguindo aqui, você novamente vai trombar aqui com o Catar, que tem aquela dúvida. Aí você vai ter Armênia, que não é desenvolvido, com certeza. Cazaquistão também não é considerado desenvolvido. Bulgária não é considerado. Azerbaijão também não, né? Então, basicamente, dá pra dizer que os países desenvolvidos são os países mais livres economicamente, né? Mais ou menos livre, você vai ter países de tudo que é tipo aqui, diferença. Inclusive vai ter Portugal, né? Com 67,5 aqui na posição 52, porque eu não sei falar 52º, né? Eu sou retardado. E até agora você pode reparar que a gente não viu o Brasil, né? Pois é, o Brasil é pessimamente colocado aqui no ranking, 143º. Aqui nesse ranking tem 178 países, e mostra que o Brasil é um país quase nada com liberdade econômica, né? E o Brasil tá com uma companhia aqui bem interessante, né? A gente tá abaixo do Lesoto, do Laos, que é um ex-país comunista, inclusive, da Angola. Angola tem uma liberdade econômica que a gente. Guiné-Bissau, Quênia, Eswatini. Dá pra dizer que o Brasil tem liberdade econômica média de um país africano. E abaixo de nós aí chupa Camarões, chupa Malawi, chupa Afeganistão, chupa Dominica e chupa Argentina. Enfim, o Brasil é um país com baixíssima liberdade econômica, né? E o último aqui do ranking, igual eu falei, Coreia do Norte disparado, depois tem Venezuela, Cuba, aí você dá mais um pulo pro Sudão, Zimbábue, Eritreia, Bolívia, Kiribati, Timor-Leste, Suriname, Irã, Turcomenistão, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, que tem nada de democrático, Libéria, Guiné Equatorial, Argélia e Burundi. Enfim, galera, esse foi o vídeo. Deixa um like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e também deixe sugestões nos comentários de vídeos desse tipo aqui também, beleza? Valeu, falou!